Finalmente, então, né, vamos aprender aí a montar a nossa dieta, o nosso plano alimentar, como calcular calorias, como calcular os macros, proteínas, gorduras e carboidratos da nossa dieta, mas fica até o final do vídeo para você entender mesmo se você... Será que eu preciso mesmo de um nutricionista? Será que eu preciso de uma nutricionista? Se você também está com essa dúvida, fica ligado aqui até o fim do vídeo, que esse vídeo pode ser para você. Então vamos lá, vamos tentar passar para vocês aqui um esquema fácil, um esqueleto generalista de como é que você pode montar a sua dieta aí na sua casa, com o seu Excel aberto, com a sua planilha aberta, com uma calculadora aí do seu lado, para a gente entender parte por parte. Vamos tentar fazer aí 3 ou 4 partes para você entender e montar o seu plano alimentar de maneira organizada. E aí no final do vídeo eu vou responder a pergunta: mas será que eu preciso de uma nutricionista, de um nutricionista para me ajudar com isso, para montar o meu treino? Poxa, o Guilherme me ensinou aqui, eu consigo montar, eu consigo eu mesmo fazer? Poxa, então vamos lá, vamos entender isso a partir de agora. Todo o material aí na mão, caneta, caderno, calculadora e a planilha aberta, vamos lá. Primeiro de tudo, eu sou muito bonzinho, sou muito legal, vou deixar aqui embaixo, aqui, no link fixado dos comentários, eu vou deixar um link de um website que você pode utilizar, foi o que eu achei ali de mais fácil, mais prático, que você pode utilizar. Para quê? Para entender qual é o total de calorias do seu metabolismo basal. Se você ainda não sabe o que é metabolismo basal, é o que você precisa de energia, de caloria, para se manter vivo, para manter as funções básicas do seu corpo, as funções cerebrais, ali os seus órgãos funcionando de maneira eficiente e ficar ali sem fazer grandes atividades, sem fazer grandes esforços, para você simplesmente se manter sem atividade física. Esse é o metabolismo basal. Então, clica aqui no link, você vai preencher tudo ali bonitinho. É bem legal que nesse site também, nesse link, você também consegue colocar um pouquinho, de maneira bem generalista, o seu estilo de vida, o número de vezes que você treina, o quão intenso você treina, tá? Quantas vezes por semana você treina, quantas vezes você treina musculação, quantas vezes você treina cardio, tem tudo lá, você vai preenchendo. Por que eu estou falando isso? Porque ele também vai te dar o quanto você gasta de caloria, não somente de metabolismo basal, mas quanto você gasta de caloria no seu dia, né? Tendo como base que, por exemplo, eu trabalho num supermercado carregando caixa, e depois eu vou para academia fazer musculação, e depois da musculação eu faço 30 minutos de cardio. Então tudo isso você vai preencher lá, para que a gente possa chegar num valor aproximado, e que você vai entender isso depois, do quanto você gasta de energia por dia. Para quê? Tendo o metabolismo basal aqui e tendo quanto eu gasto de calorias no dia, eu vou estabelecer o quê? Eu quero perder peso. Então, vamos fazer uma conta aqui bem básica, tá, gente? É só um número fictício. O meu metabolismo basal é de 1.500 calorias. E o meu metabolismo energético ali durante o dia é de 2.000 calorias. Eu gasto 2.000 calorias indo para academia, fazendo cardio, carregando caixa lá no supermercado, é de 2.000 calorias. Então a gente já sabe que se você quer perder peso, você precisa ter um déficit calórico de mais ou menos ali, a gente joga ali 15, 20 ou 30%, a depender do quão rápido você quer perder peso, né? Quanto agressivo você quer ser, quer perder muito peso em pouco tempo, quer perder pouco peso, perder muito peso em muito tempo. Então a gente coloca ali um déficit calórico. Total de energia, então, que você precisa era 2.000. Na sua dieta, a gente vai calcular ali que você vai ingerir 1.800 calorias, 1.750 calorias diárias. Ou seja, você está tendo um déficit calórico aproximado de 250 calorias por dia. Depois você vai fazer 250 calorias de déficit por dia, você vai calcular vezes 7. Depois você vai calcular vezes 30 dias no mês. E aí você vai entender o déficit calórico diário, o déficit calórico semanal e o déficit calórico mensal. Isso é muito importante e a galera esquece. Porque o que vai trazer resultado é a consistência desse déficit calórico ao longo de semanas, ao longo de meses. E aí vale lembrar aqui uma coisinha. 7.000 calorias, né? 7.000 igual a 1 quilinho, tá? Então, perdi 1 quilo, são 7.000 calorias de déficit. É fácil ficar com 7.000 calorias de déficit? Parece fácil aqui na nossa conta, né? Essa matemática fria aqui. Mas não é não.
E depois vocês vão entender o porquê que não é não lá no final do vídeo, quando eu falar se você precisa ou não de um nutricionista. Então, feito isso, você foi aqui no link, você descobriu o seu metabolismo basal, você descobriu o seu metabolismo energético ali, o quanto você gasta de caloria durante o dia com o treino, e aí você também decidiu se você quer perder peso, trabalhar com déficit calórico, ou se você quer ganhar massa magra, se você quer ganhar um pouquinho mais de músculo. Se você quer ganhar um pouquinho, você vai trabalhar com superávit. Ou seja, o que é o superávit? Meu gasto energético total é 2.000 calorias, eu tenho que comer mais. Você tem que comer mais do que você gasta para você ganhar músculo, para você ganhar massa magra. Ou seja, para esse indivíduo, então, eu vou colocar de uma maneira generalista 2.300 calorias, por exemplo. Ou seja, ele consome 2.000, mas eu dou para ele 2.300. Ou seja, está sobrando 300 calorias para aquele indivíduo. Essa é a primeira parte, essa é a base, é entender o basal, entender o seu metabolismo energético, quanto você gasta no dia, para depois definir o seu... Então, e aí, com o seu objetivo em mãos, quero perder ou quero ganhar, entender o total de calorias. Feito isso, vamos para a segunda parte. Compreendido aqui o total de calorias, para esse nosso vídeo não ficar muito longo, a gente vai ter que escolher um objetivo de um indivíduo em geral, e aí a gente vai escolher aqui um indivíduo que quer ganhar massa magra, que está buscando ganhar músculo, só para o nosso exemplo aqui ficar mais claro, mais concreto e a gente tocar aí a bola para frente. Então vamos lá. Definido o número, a quantidade calórica que esse indivíduo precisa consumir durante o dia, que foi de 2.300, tá? Então um superávit de 300 calorias. Agora a gente precisa definir os macronutrientes. O que são os macronutrientes? Gordura, proteína e carboidrato. Além disso, a gente vai ter depois vitaminas e minerais, mas vitaminas minerais têm quantidades calóricas irrelevantes. Então a gente pode deixar um pouquinho aqui de lado, tá? Vitaminas minerais vai entrar na última parte do nosso vídeo, quando a gente falar do nutricionista, se você precisa dele ou não, afinal. Então, definidos os 3 grandes macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, a gente precisa definir a quantidade de cada um deles durante a montagem ali da nossa dieta para bater as 2.300 calorias que a gente definiu lá no começo, tendo assim o superávit de 300 calorias. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Partindo do princípio que esse indivíduo quer ganhar massa magra, a gente precisa dar uma quantidade mínima para ele de proteína no dia, que vai ajudar a construir os músculos juntamente com o carboidrato e juntamente com o superávit calórico. Para você que está querendo ganhar massa magra, a depender do seu peso, a depender do peso do indivíduo, tá? A gente faz um cálculo aproximado de mais ou menos 1,6, 1,5 gramas a 3,0, que seria o teto ali, mas aí a gente já está falando até de fisiculturista, você provavelmente não vai se encaixar nessa linha, gramas de proteína por quilo corporal. Ou seja, ficou confuso? Calma. Vamos lá. Vamos partir do princípio, então, aqui fácil, que nosso indivíduo tenha 80 quilos. Tá? O indivíduo ele tem 80 quilos e ele quer ganhar massa magra. E a gente vai passar para esse indivíduo que ele tem que consumir 2 gramas de proteína por peso corporal. Então, a gente vai pegar 2 gramas vezes 80 quilos, 2 vezes 80, 160. Esse indivíduo precisa consumir no dia 160 gramas de proteína. Tá? Agora, qual que é o próximo passo aqui ainda nesse segundo estágio? A gente já sabe que esse indivíduo tem que consumir 2.300 calorias no dia. E a gente também já sabe que esse indivíduo tem que consumir no mínimo 160 gramas de proteína por dia. Mas calma, hein? Não confunda gramas de proteína com gramas de filé de frango lá na sua balança, tá? O seu filé de frango, que tem aproximadamente aí 100 gramas na balança, ele não tem nem ao menos 30 gramas de proteína. Ou seja, 100 gramas de filé de frango pesado ali na balança, tem mais ou menos 28 gramas, vamos arredondar aí 30 gramas de proteína no filé de frango com 100 gramas na balança. Tá? Então não confunda isso. Esse indivíduo precisa de 160 gramas de proteína no dia. Mas Guilherme, quanto de caloria tem ali mais ou menos em 160 gramas? 4. Então você vai pegar 4 vezes 160 é o número de calorias
que esse indivíduo bateu. Então vamos fazer a conta aqui rápido, sou ruim de matemática. 150, 300, 600 dá 640. Ou seja, em 160 gramas de proteína, esse indivíduo já consumiu 640 calorias no dia, sendo que o teto dele é de 2.300. Ele tem que consumir 2.300, 640 calorias já foi só aqui na proteína, batendo 160 gramas. Feito isso, vamos para o nosso segundo macronutriente, que é o carboidrato. Então agora a gente vai para o nosso segundo macronutriente, que é o carboidrato. E aí agora, pô Guilherme, mas como é que eu sei ali quanto que eu coloco de carboidrato no total de calorias? Você vai se basear em mais ou menos entre 30 a 50% do total de calorias dessa dieta tem que ser composta de carboidratos, de 30 a 50% de 2.300 calorias vão ser compostas de carboidrato. Então aqui, no nosso exemplo, eu fiz uma conta aqui rápida e eu me baseei em 50%, tá? Tô jogando 50% desses 2.300 calorias de carboidrato. 50% de 2.300, a gente tem aí 1.150 calorias. Então ele vai consumir 1.150 calorias de carboidrato para ganhar ali mais massa magra, que é o objetivo final. 1.150 a gente vai dividir por 4, porque a grama, né, a caloria, 1 grama de carboidrato, são 4 calorias também. Então a gente tem aí 287 gramas de carboidrato. Ou seja, 287 gramas de carboidrato, 1.150 calorias, baseado em 50% de carboidratos no total, que é 2.300 calorias diárias. Ou seja, agora a gente já tem aqui dois números. A gente já tem que esse indivíduo precisa consumir 160 gramas de proteína, lembrando que ele tem 80 quilos, e ele precisa consumir 287 gramas de carboidrato. E aqui vale um adendo, isso é um erro muito comum que as pessoas cometem com medo dos carboidratos, que elas pensam que são vilões, elas não consomem nem perto do mínimo de carboidrato necessário para ganho de massa magra, ou seja, o principal nutriente ali que vai gerar energia para um treino extremamente intenso, que é o que ela precisaria ter para ter hipertrofia, ela fica ainda longe da gramagem diária que ela precisa. Você vê? Ele consome 160 gramas de proteína e 287 gramas de carboidrato. É mais carboidrato do que proteína. Esse é um erro muito comum, que inclusive eu também cometi há 15, 20 anos atrás, quando eu também tinha medo de carboidratos. Ou seja, eu sempre colocava, não, metade das minhas calorias tem que ser proteína, ou até mais da metade, quando na verdade isso é uma lenda, é um mito. Tá? Vai depender muito do objetivo e aí fica ligado no final do vídeo que você vai entender. Eu vou explicar o porquê se você precisa ou não de um nutricionista. 287 gramas de carboidrato. O que falta agora? O que falta para a gente encerrar, para a gente fechar? Falta a gordura. Então agora a conta ficou fácil, porque a gente já tem 2 macronutrientes, a gente já tem dois totais de calorias aqui presentes. 2.300 calorias é o total. Aí eu tiro 640 calorias, que são as proteínas que você já encontrou. Eu tiro 1.150 calorias de carboidrato, que você também já encontrou. E aí sobra pra gente 510 calorias diárias no total, que você vai colocar de gordura. Mas aí aqui fica ligado, fica atento, porque caloria, a gramagem de caloria por gordura, ela é diferente. Ou seja, você vai pegar aqui 510 calorias e vai dividir por 9 e não mais por 4, tá? É muito mais denso, tem muito mais caloria em 1 grama de gordura, então fica ligado nisso, porque esse também é um outro erro muito comum. As pessoas batem gordura ou até elas como é que eu posso falar? Elas subestimam a quantidade de gordura. E esse é um erro muito comum que as pessoas cometem, principalmente com a famosa pasta de amendoim, subestimando, eu ainda não consumi 60 gramas de gordura que tem na minha dieta. Minha filha, você já está em 100 gramas já. Você jogou aí nozes, jogou azeite, gorduras boas, tá? Nozes, castanha, azeite, jogou ali um chocolate amargo, jogou a pasta de amendoim e já bateu, tá? No exemplo aqui eu dei 50 gramas, ela teria e ela consumiu 100. Então muito cuidado. Então, eu tenho 510 calorias que faltam para a gente fechar as 2.300, eu vou dividir por 9 e aí a gente vai ter 56 gramas de gordura. Ou seja, esse nosso indivíduo de 80 quilos vai consumir mais ou menos 56 gramas de gordura no dia. E aí a gente fechou os 3 macronutrientes, batendo o total de calorias diário.
O total, o percentual de gordura na dieta desse indivíduo vai variar entre 15 a 25% do total de calorias, a depender do plano e a depender se você vai ficar até o fim do vídeo para entender se você precisa de um nutricionista ou não. Entendeu? Ficou claro? Acha o total de calorias, depois entende se você quer perder peso e perder gordura ou se você quer ganhar massa magra, e aí nesse ganhar massa magra pode ser ganhar massa magra com gordura ou sem gordura. Além disso, esse vai ficar isso que eu vou falar agora é um tema para um outro vídeo para não ficar muito longo, mas Guilherme, é possível eu ganhar massa magra, eu ganhar músculo estando em déficit calórico? Sim, é possível, tá? É possível. É mais difícil? É muito mais difícil. E o processo, o dia a dia vai ser muito mais difícil e vai judiar muito mais de você. A gente precisa entender o quanto você quer ganhar de massa magra, o quão grande você quer ficar, em quanto tempo você quer isso, entender o seu dia a dia e entender se isso é para você. Ganhar massa magra em déficit calórico é muito difícil, mas dá para ganhar, tá? O que é praticamente impossível é você perder peso, tá? Estando a vida inteira em superávit calórico, que é o mais comum. Então é isso. Agora, então, vamos... Não esquece de clicar aqui no link embaixo para você entender o basal, entender o consumo calórico diário. Vamos entender e responder a pergunta afinal. Mas então, eu já sei os meus macronutrientes, você já me ensinou a calcular aqui a quantidade de caloria, os macronutrientes que eu preciso no dia. Eu preciso de um nutricionista, eu preciso de uma nutricionista para quê? Eu mesmo vou montar a minha dieta, eu mesmo vou descobrir quantas gramas de arroz eu preciso comer, quantas gramas de frango eu preciso comer, de peixe, de batata, de whey protein. Vou fazer os cálculos com a minha calculadora, eu mesmo monto minha dieta e eu vou conseguir meus resultados e vou economizar R$500, R$1.000, R$1.500 no nutricionista. Boa! Será? Vamos para a última parte então. E aí, para fechar, eu preciso então de uma nutricionista ou não? Eu vou te falar que você precisa. E você precisa muito. E você vai entender aqui com esses meus 2 ou 3 exemplos o quanto é importante e o quanto vai fazer a diferença se você tiver a ajuda desse profissional te ajudando no processo. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz, eu ainda não sei se eu já postei, se eu vou postar depois desse, que eu falo dos 5 erros que eu não cometeria se eu estivesse começando a treinar hoje. E um desses 5 erros é eu não investiria tanto dinheiro em suplemento. Tá? Então, assim, se eu tenho uma restrição ali financeira de dinheiro, eu pegaria esse dinheiro e enfiaria em comida, em rango, em comida real, ou em nutricionista, ou nos dois juntos. E sabe por quê? Porque o nutricionista ele vai entender a sua individualidade biológica e vai montar a dieta com uma perfeição, não dá para dizer, exatidão não dá para dizer, porque montar um plano alimentar é um pouquinho também de tentativa e erro, tá? Não dá para ter um primeiro, um segundo plano alimentar ali perfeito para aquele indivíduo, e esse é um erro também que eu vejo as pessoas cometerem muito. Se você é novo ali no nutricionista, ele vai precisar de tempo para fazer os ajustes da sua dieta. E por isso também que é muito importante que o seu nutricionista faça ajustes na dieta. Porque é muito difícil de acertar de primeira uma boa dieta para que você tenha os seus resultados. Porque vocês estão ali se conhecendo, vocês estão entendendo, ele está entendendo o seu metabolismo e o que funciona e o que pode não funcionar para você. Mas, então eu investiria o meu tempo e o meu dinheiro no nutricionista. E por quê? O nutricionista vai tornar o processo da dieta, que você precisa de consistência, de semanas, de meses e muitas vezes de anos, ele vai tornar esse processo muito mais agradável e muito mais sustentável. O que eu quero dizer com isso? Ele vai deixar esse processo um pouco mais fácil e simplificado para que você consiga manter esse processo. Porque se você montar a sua dieta por conta própria, que é possível hoje em dia, né? Você tem aí milhares de aplicativos, milhares de sites que vão te ajudar a calcular as calorias, calcular os macros, beleza, ok. Só que você vai, com a sua restrição de conhecimento, você vai ficar muito limitado numa variedade aí de 10, 12, 15 alimentos. Se a gente pensar em fisiculturista, por exemplo, eles não comem mais do que uma variedade de 10, 12 alimentos por dia, não sai muito daquilo. Só que esses caras têm a gente está pensando aqui na Fórmula 1 do treinamento, tá? Esses caras têm um nível de foco e de comprometimento que, assim, é fora do normal, é sobrenatural. Você não é esse cara, tá? Então o nutricionista vai tornar esse processo mais fácil para que você consiga sustentar
durante mais tempo, de maneira mais prazerosa. Esse é um ponto de que você precisa muito de um nutricionista. O segundo ponto é, o nutricionista vai fazer os ajustes também dos sais minerais e vitaminas que você precisa, que vão te ajudar muito no processo da dieta. Ou seja, ele vai colocar ali vitaminas que vão te deixar com mais energia durante o dia, se você, por exemplo, tiver uma dieta com restrição calórica. Ele vai colocar minerais que vão tornar os processos oxidativos, e que são muito importantes numa dieta, mais uma vez, com restrição calórica. Ele vai colocar ali e vai te ajudar muito, vai te trazer muitos benefícios durante esse processo, vai fazer com que você sofra menos. Agora, vamos supor, por exemplo, pensando numa pessoa com superávit calórico, uma pessoa que come muito, ele consegue colocar enzimas que vão ajudar, por exemplo, aquela pessoa a fazer o processo de digestão de uma maneira muito mais fácil e eficaz, né? Colhendo muito mais benefícios ali no momento da quebra de nutrientes que você colocou ali para dentro, de proteínas, de carboidratos, que você sozinho jamais conseguiria fazer. Ou seja, não confunda essa primeira parte da montagem da dieta, que é entender caloria, entender macronutrientes e achar que vai dar tudo certo. Em um certo momento vai dar tudo certo, porque você tem os números ali na mão, mas o quão sustentável e seguro é aquilo você fazendo por conta própria? É isso que você tem que pensar. O quanto prazeroso vai ser sustentável. Uma dieta, ela não é feita por 2 ou 3 meses, né? Não é o projetinho verão. Geralmente não é, né? Assim, você consegue sustentar aquilo por 6 meses? Você consegue sustentar aquilo por 1 ano? Outro ponto. Um nutricionista vai fazer ajustes, ele vai fazer mudanças na dieta ao longo do tempo, que vai fazer com que você siga motivado e comendo mais uma vez com mais prazer durante o processo ali de treino, tá? E aí, claro, para a gente fechar então, quanto mais resistência e mais dificuldade em manter a dieta, em ter regularidade na dieta, quanto mais alimentos gostosos você tiver ali, mais motivado e mais tempo você consegue sustentar. E aí, por que eu estou falando isso de alimentos gostosos? De uma torta fit, daquele bolo que eu posso comer de chocolate. Nossa, putz, mas eu posso comer uma barra de chocolate depois do almoço? Pô, eu nem sabia. Por que eu estou dizendo isso? Tornando a dieta mais prazerosa e mais sustentável com receitas que ele vai conseguir fazer através de cálculos um pouco mais complexos, através dos ingredientes utilizados para fazer aquela torta, para fazer aquela receita, que você dificilmente vai conseguir fazer sozinho. Por quê? Porque quando você está montando a sua dieta, você vai utilizar o que a gente chama ali de alimentos que têm somente um macronutriente ou praticamente 2 macronutrientes juntos. Ou seja, fica mais fácil de fazer o cálculo daquele alimento. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui o ovo. Tá? O ovo, ele é composto basicamente ali de 5 gramas de proteína e 5 gramas de gordura. Então, 5 gramas de proteína, a gente está falando de 20 calorias, 5 gramas de gordura, 5 vezes 9, 45, então 45 com 20, 65. Um ovo tem mais ou menos 60 calorias, 65 calorias, compostos de 20 gramas de proteína e 45 gramas de gordura. Tá, ok, você sabe disso. Só que você está pegando o alimento e separando ele de maneira isolada. Mas se você fizer um bolo, se você fizer uma torta, então entra a farinha, entra o ovo, entra a banana, entra uma série de alimentos ali para fazer aquela torta. Isso, todos os outros que eu não estou lembrando aqui de ingrediente para fazer uma comida bacana. Que você não vai conseguir fazer esse cálculo. E o nutricionista vai te entregar isso pronto, mais uma vez, tornando o processo muito mais sustentável e mantendo a exatidão ali para bater tanto a quantidade de caloria quanto todos os macronutrientes. Falando aqui parece fácil, né? Poxa, eu achei os meus macronutrientes e as minhas calorias novamente, ok? Então eu pego os alimentos de maneira isolada. O arroz é somente composto de carboidrato, então eu não quero errar eu não quero errar a quantidade de carboidrato, eu vou colocar somente arroz como carboidrato na minha dieta. Meu amigo, você vai conseguir, minha amiga, você vai conseguir comer somente arroz como fonte de carboidrato durante 1 ano, durante 6 meses? É claro que não. Você precisa de outras fontes de carboidrato. Você precisa de outras fontes de carboidrato, por exemplo, com fibras junto. Tá? Você vai saber fazer esse cálculo? Fica mais difícil o processo. Então, é isso que eu acho que assim, todas essas vantagens que eu elenquei aqui por último para a gente fechar, respondem à pergunta sim. Você precisa muito de um nutricionista se você quiser fazer um processo
de médio e longo prazo de maneira sustentável. E por mais que seja um processo de curto prazo, que seja um processo de curto prazo saudável, em que você respeite os limites ali do seu corpo, do seu metabolismo, tá? Através de uma dieta extremamente elaborada feita por um nutricionista. Ou seja, eu acho que sim, é muito importante, se você tiver oportunidade, se você tiver condições financeiras, invista sim no nutricionista, vai tornar o processo mais sustentável, vai colher resultados mais rápido e principalmente de maneira mais segura. Caso você não consiga, clique aqui no link, começa a tentar elaborar, começa a entender. De qualquer maneira, você vai aprender a quantidade ali de caloria por macronutriente, você vai ter uma base boa, uma base sólida, para que de repente ali num futuro, quando você consulte um nutricionista e ele te passe um plano alimentar, você em alguns momentos consiga até mesmo sozinho fazer o quê? Fazer a substituição dos alimentos, porque você já tem até uma base, já tem uma compreensão boa, um conhecimento técnico bom do que são os macronutrientes, o que cada refeição, o que cada comida, o que cada alimento ali é composto e também da quantidade calórica dele, beleza? Espero ter ajudado. Montar uma dieta no começo, na base, não é um bicho de 7 cabeças tão grande, mas com a ajuda do nutricionista, eu tenho certeza que você vai colher resultados muito mais sólidos, duradouros, de maneira mais segura e mais sustentável, beleza? Um abraço, tchau, tchau. Fica ligado e até o próximo vídeo.